Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para falar sobre o livro de Romanos. Nós terminamos a leitura no livro de Romanos ontem, no dia 19, e hoje vai começar o livro de 1 Coríntios, mas eu quero fazer algumas considerações sobre esse livro que é tão maravilhoso, que ficou tão famoso e que traz grandes conteúdos teológicos a respeito de Deus e mostra tanta coisa através da lente do apóstolo Paulo. A primeira carta aos Romanos, ela foi escrita talvez na sua terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, entre 53 a 57. Paulo deve ter escrito aos Romanos no inverno de 56 a 57, quando retornava para Jerusalém trazendo uma oferta para os cristãos pobres. Isso aparece no capítulo 15. Tudo isso indica que Paulo escreveu aos Romanos essa carta em Corinto, devido às suas referências no capítulo 16. É muito interessante a gente perceber que a carta ficou mundialmente conhecida no Império Romano e ela foi constituída também para judeus, gentios, e o apóstolo Paulo deixa claro que ele queria realizar uma visita aos romanos mais para frente. Isso fica bem claro no livro, uma visita futura no livro. Isso aparece no primeiro capítulo, quando ele diz que ele vai lá depois, ele tem essa vontade, esse desejo. Isso aparece no versículo 11. Eu anseio vê-los a fim de compartilhar alguns dons espirituais para fortalecê-los e encorajá-los. Ou seja, o apóstolo Paulo ainda sonhava fazer uma visita presencial aos romanos. Romanos é a mais sistemática e completa apresentação do Evangelho em todo o Novo Testamento. Se você conseguiu ler e prestou bem atenção, você percebeu que temas são tratados pelo apóstolo Paulo com muita firmeza, com muita clareza, e isso faz com que esse livro de Romanos seja um livro muito teológico, é um compêndio teológico que aparece para nós em 16 capítulos aqui já no Novo Testamento. Romanos é a mais sistemática apresentação do Evangelho no Novo Testamento, como eu disse, e temos alguns temas. Eu queria destacar, o primeiro tema é a justiça de Deus. Paulo começa demonstrando a pecaminosidade do povo, geral de todo mundo, de toda a humanidade. Isso aparece nos primeiros capítulos. Depois ele mostra que os judeus e gentios são pecadores e igualmente precisam dessa salvação divina. Isso é muito interessante e importante a gente perceber. Afinal, Paulo está falando agora que os gentios também, eles não só são pecadores como os judeus são, mas eles também podem ser redimidos através da justiça de Deus. O raciocínio de Paulo continua e essa salvação para os judeus e gentios, ela vem da cruz e do Cristo, e essa cruz ela nos dá a salvação e uma santificação libertadora. Isso também é interessante a gente perceber. E por fim, Paulo explica como Deus age em Israel, enfatizando a soberania de Deus na história. E o desfecho de Romanos é a decorrência prática da justiça pela fé. Eu queria, mais uma vez, ler aqui para a gente como ficou a divisão do livro. A gente podia fazer um esboço do livro de Romanos assim. Primeiro a introdução do livro, no capítulo 1, de 1 ao versículo 17. Depois a culpa dos judeus e gentios perante a Deus. Esse é o tema que vai do capítulo 1 até o 3, versículo 20, onde o apóstolo Paulo está falando que tanto os judeus quanto os gentios, eles são culpados dos seus pecados. Todos nós somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. E ele vai falar da justiça divina que é acreditada no capítulo 3 até o capítulo 5. Depois ele vai falar que, como ele já tinha dito que nós somos pecadores, agora a justiça é concedida através da santificação, a partir do capítulo 6, do 7 e 8. Ele vai falar de uma vida no Espírito, no capítulo 8, que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se antes nós estávamos condenados em pecado, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o sacrifício da cruz nos liberta de todo pecado e já não há mais condenação, nem para os judeus e nem para os gentios. Isso é muito importante a gente perceber. Depois o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 9 sobre o ministério de Israel e a soberania de Deus.
o apóstolo Paulo vai falar sobre aqueles de Israel, como o povo de Israel rejeitou a Cristo e rejeitou a Deus. Depois nós vamos ver a justiça, o termo da justiça praticada no capítulo 12 até o 15. Vai falar sobre os remanescentes de Israel, sobre o sacrifício vivo, sobre a submissão às autoridades, amor e final dos tempos, aqueles que são fracos e fortes na fé. E depois nós vemos a conclusão no capítulo 15 e 16. Nós vemos no capítulo 16 saudações pessoais do apóstolo Paulo, o que deixa bem claro que Paulo, quando escreve, como todo autor da Bíblia, ele escreve para uma comunidade, porque uma pergunta lhe foi gerada. Às vezes o apóstolo Paulo está respondendo coisas, nós vamos ver isso também no livro de Coríntios, que coisas que aconteceram porque a comunidade tinha este questionamento, então o apóstolo Paulo vai responder através das cartas e das epístolas esses questionamentos. Mas eu queria terminar essa reflexão, esse breve comentário sobre o livro de Romanos, lendo Romanos 15, versículo 13, que diz que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra de Paulo, ela foi para os romanos, mas também pode ser para nós, que o Deus da paz, ele enche o nosso coração de alegria, ele enche o nosso coração de paz, e que a nossa confiança possa estar nele, para que quando a nossa confiança puder estar nele, o nosso coração se encha da esperança que vem do Espírito Santo. Não de uma esperança vazia, mas uma esperança que vem do poder do Espírito Santo. Lembre-se sempre, você é pecador, mas pela graça de Deus, pela justificação pela fé, nós somos salvos através da cruz de Cristo. Vamos com tudo agora para o livro de Coríntios. Que Deus abençoe você e que o Deus da paz te encha de esperança.